Boa noite, igreja. Olha, por mais que eu já ministrei alguns louvores aqui da frente, principalmente no sábado de manhã, com a igreja lotada, participo do louvor aqui dessa igreja, pelo menos uns 10 anos, e várias vezes estive aqui, mas é a primeira vez que eu fui convidado, e estou aqui para trazer uma mensagem. E eu vou falar uma coisa para vocês, é bem diferente, viu? Por mais que a igreja esteja vazia, mas é bem diferente. Eu acho uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade muito grande, você transmitir, você ser um canal de Deus para falar para algumas pessoas. É um peso muito grande. Portanto, vamos orar, vamos pedir a presença do Espírito Santo em nossos corações, vamos clamar, Ele está aqui nesse momento, mas vamos pedir para que Ele habite em nós. Oremos. Querido Deus, onipotente, poderoso, onisciente, Senhor Deus, que não cabe no universo, o Deus que pode todas as coisas, nesse momento, Senhor, te peço, fala o nosso coração, Senhor, fala a nossa mente, Senhor, transforma a nossa vida, que esse momento, Senhor, seja especial, seja de mudança, que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. A mensagem de hoje está lá em Ezequiel 37. E eu estudando a mensagem, os textos que Deus estava trazendo para mim na sua palavra, algumas coisas que eu queria falar hoje à noite, realmente não deram muito certo. Porque Deus, Ele me falou outras coisas. Na verdade, Deus, Ele falou no meu coração, me impressionou de tal forma, e Ele me disse o seguinte: você vai falar o que eu estou falando com você, o que eu estou cobrando de você. E olha, Deus tem cobrado de mim algumas coisas que tem me deixado muito perturbado. Tem me deixado angustiado, principalmente pelo momento que vivemos. Tem me deixado com peso nas costas, e vocês perceberem, eu sou meio carcunda, né? Vocês perceberam aí? Mas tem me deixado assim angustiado, porque quando eu ligo a televisão, quando eu abro o computador, quando eu entro na internet, eu vejo ali Jesus dizendo assim: breve eu vou voltar, através dos sinais. Nós vivemos num momento único. Talvez você que já está nessa igreja há muitos anos você vem ouvindo que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Você está tendo a oportunidade de ver com os seus olhos o que muitos atrás de nós falavam. Nós estamos tendo a oportunidade de ver isso. E Deus tem falado para mim pessoalmente: Mark, muda a tua vida, Mark. Muda a maneira de você viver, a maneira de você pensar. Olha a responsabilidade que você tem, olha o chamado que você tem. E olha, queridos, e cada um de vocês tem um chamado. Entenda bem. Você é amigo da internet também, você tem um chamado. E Deus tem falado para mim diretamente: você vive num tempo em que você precisa, mais do que nunca, um tempo qual nunca existiu nesse planeta, e você precisa estar conectado comigo. Esse é um chamado que Deus tem feito para mim.
E a mensagem que eu vou falar, que Deus está trazendo para nós hoje, é exatamente isso. E eu queria ler esse texto que está ali em Ezequiel 37, do versículo 1 até o 11. Muitos de vocês já conhecem esse texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Uau! Agora eu fico imaginando Ezequiel vendo isso, né? Ezequiel, ele foi contemporâneo de Daniel. Para quem não conhece, de repente você é amigo que ainda não teve a oportunidade de estudar esse texto, de saber, eu queria te dizer que Ezequiel, ele foi contemporâneo de Daniel. Daniel também escreveu um livro da Bíblia. Ele era um profeta. Ezequiel, ele teve a oportunidade de profetizar antes do exílio babilônico. E ele também viveu ali, escreveu depois do exílio também. Ele viu a ruína de Israel. Israel era um povo que foi chamado por Deus para uma missão muito importante. A missão de pregar o evangelho ao mundo, de ser testemunho. E muitas vezes, esse povo que tinha um chamado, caía em apostasia. E Deus levantava profetas, Deus levantava homens, mulheres que falavam, mas esse povo não ouvia. E chegou o momento que veio Babilônia e destruiu, exilou esse povo. E esse povo estava lá. E aí veio essa revelação de Deus a Ezequiel. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Olha só essa ênfase. Sequíssimos. Não eram esqueletos, eram ossos remexidos, misturados. E aqui a Bíblia ela dá uma ênfase, eram sequíssimos. Talvez soe estranho isso aí. E eu lembro quando o pastor Fernando, ele pregou esse sermão, ele pregou sobre esse texto bíblico, e aí ele até deu o exemplo, né? Você pode imaginar Ezequiel não tinha Hollywood, né? Não tinha televisão. E você, de repente, que já assistiu vários filmes em 3D, imagina a cena, né? E ali o texto continua. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Uau! A cena era terrível, que Deus perguntou a Ezequiel: Ezequiel, você está vendo a situação que está isso aí? Você está vendo a situação que está? Você acha que isso aí pode sair vida disso? Isso pode se tornar, esses ossos, eles podem reviver? E olha a sabedoria de Ezequiel. Ele disse: Senhor, tu o sabes. De quem que estava falando esse texto aqui? Ali no versículo 11 fala, isso aqui era a casa de Israel. Deus dá uma visão para Ezequiel da situação de Israel, ossos secos, sequíssimos, não tinha mais identidade, estavam lá remexidos. E Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. Sabe, isso aqui traz uma mensagem direta para nós. Sabe por quê? Quem é o Israel atual? Somos nós. E aqui traz uma mensagem diretamente para mim e para você, que a questão do reavivamento, a questão da conversão,
ela só pode ser feita através do Espírito Santo. Só através do poder de Deus. De repente você deve falar assim: Marco, mas você não sabe da minha vida. Marco, eu reviver de novo, você não está entendendo a minha situação. Amigo, de repente você chegou nessa igreja aqui, a última esperança, falando, dando a última chance para Deus. Saiba que Deus tudo pode. Amém? É importante você entender também que para a conversão do seu filho, da sua mãe, da pessoa que você ama, isso é feito através do Espírito Santo, do poder de Deus. Eu preciso do Espírito. Eu preciso de Deus atuando na vida dela. E como que eu posso fazer isso? De que forma? Intercedendo, orando, clamando a Deus. Você quer que seu filho se converta? Você quer? Ora, pede para Deus. Quer que aquele seu amigo do trabalho se converta? Ora. Quer que seu amigo aceite o convite de vir aqui à igreja? Ora. Coloca o Espírito Santo tocando no coração dele. Quer mudar sua vida? Ora. Deus tem falado comigo isso. Olha, você não está entendendo que eu tenho poder para fazer isso. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz ele, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Outra coisa que você precisa entender, que a conversão genuína, ela só pode ser feita através do poder de Deus. De Deus, somente. Você precisa entender isso. Esse texto ele é muito profundo. Você precisa entender que é somente Deus pode fazer isso. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, se tornou esqueletos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Outra lição. Muitas vezes a palavra de Deus, ela acaba trazendo algumas transformações na nossa vida. Mas aqui é um exemplo. Ezequiel profetizou. E aí se tornaram apenas corpos, porque ainda o Espírito não tinha habitado, não tinha soprado ainda. E se você vê ali ossos secos, esqueleto, e esses corpos revestidos de músculo, pele, mas sem o Espírito, eram a mesma coisa, eram cadáveres. Eu tenho certeza que você já viu alguma coisa de zumbis. Agora imagina um monte de zumbis lá. É assim. É assim, sem o Espírito. Sem a unção do Espírito Santo na vida é assim. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e numeroso.
Que texto. Que texto. Aqui demonstra o poder miraculoso de Deus. Esse texto, ele é tão importante, porque ele traz ali uma mensagem diretamente para nós. Salmos 137, de 1 a 4, ele traz ali uma passagem, e que tem a ver com essa situação de Israel, que diz ali: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Aqui era a situação de Israel. Eles estavam abatidos, deprimidos, eles não conseguiam mais cantar, não conseguiam mais testemunhar. Talvez nesse momento você não tenha vontade de falar de Deus. Talvez nesse momento você não tenha vontade de louvar. Minhas dificuldades. Os meus problemas. Eu louvo a Deus por algumas pessoas que trabalham no louvor dessa igreja. Há um tempo atrás agora, o Jonas estava dirigindo o louvor aqui. Ele passou por um problema muito sério com a esposa. E eles passaram, ela estava bem doente. E o que eu me admirei assim no Jonas, porque ele passando por sérios problemas, ele estava aqui louvando, né? Vocês nem perceberam a falta dele, porque ele estava aqui sempre dirigindo louvor, cantando. Esse é um exemplo para nós. Nunca deixar de cantar, de louvar a Deus. E por que estamos abatidos? Porque estamos extremamente tecnológicos, cheio de compromisso, agenda cheia, cheio de planejamentos. A maior parte desses, Deus não aprova. Esquecemos da oração, esquecemos de pedir para Deus esse poder que pode mudar a nossa vida. Por isso que estamos tão cansados. Por isso que não temos vontade de orar, de ler a Bíblia. Por isso que nós lemos a Bíblia e muitas vezes não entendemos. Por isso que de repente você vem aqui na igreja e dorme. Não tem a unção do Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui nessa igreja, no momento que mais orava, mais pecou? No momento que mais pediu para Deus poder, mais pecou? Levanta a mão. A Bíblia, ela traz vários relatos poderosos de homens. Muitas pessoas às vezes falam assim: oh Deus, cadê o Deus de Elias, de Abraão? Cadê o Deus lá dos pioneiros? Cadê o Deus que fazia grandes milagres? E a pergunta é o seguinte: não é aonde está Deus, mas aonde estão os homens de oração que viveram? Os homens de expressão, pessoas comuns, mas que se colocavam na mão poderosa de Deus, e Deus usavam. Eu queria te perguntar: você está sendo usado por Deus? Você está sendo usado por Deus no seu trabalho? Você está sendo usado por Deus na sua casa? Se você olhar para trás, como que você era? Você está vendo alguma mudança na sua vida?
Eu não estou falando só de mudança de comportamento, mas eu estou falando uma mudança espiritual, uma mudança de dependência, de reconhecer que Deus tudo pode. Não é parar de pecar, mas quando você peca, você sabe que Deus está ali. É luta, é ter consciência que Deus está ali do teu lado, é ter consciência que Deus não vai te tirar as suas lutas. Se você espera que Deus vai tirar a luta de você, você está enganado, mas que a certeza que Ele vai estar do seu lado. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Abraão orando. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Moisés 960 horas em oração, a ponto dele descer do monte e as pessoas não conseguirem olhar para a face dele. Eu olho para os apóstolos, a igreja primitiva, Atos 6,4 diz assim: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Como iniciou o ministério, como iniciou a igreja de Cristo, 120 pessoas ali orando, clamando a Deus, pelo poder do Espírito Santo, e esses homens foram capazes de abalar um mundo. 120 pessoas, em uma pregação de Pedro, batizaram 3.000 pessoas, mais do que essa igreja aqui, 120 pessoas, outra pregação, mais 3.000 pessoas, mais que o dobro dessa igreja, em 2 pregações. Foi ele? Não foram eles, foi o poder do Espírito Santo, eles foram um canal. Mas que lição que isso aqui traz, que lição que o texto bíblico traz, se colocaram e oraram e pediram o poder de Deus. Imagina, nós aqui, quantas pessoas estamos aqui? Sei lá, 100 pessoas, 200? Tanto que essas pessoas aqui poderiam fazer, sendo guiado pelo poder de Deus? Poderíamos ou não poderíamos abalar essa cidade? Quando eu vejo a igreja hoje, quando eu olho para mim, sabe, eu vejo aquele texto bíblico, né, que diz assim: paz, paz, buscamos paz, aonde não existe paz. Você não está entendendo, você está numa batalha, você não tem poder nenhum nessa batalha, Deus tem esse poder. Mas você tem uma ferramenta que é única, que é a oração, é clamar a Deus por Ele. Igreja central, talvez você olhe para mim, para o Mark, de repente você olha assim: líder dessa igreja, eu tenho batalhas terríveis. De repente você olha para o pastor dessa igreja, e você, mas ele também tem lutas e batalhas. Todos nós temos batalhas, e eu vou dizer uma coisa para você: Satanás, ele fez uma batalha especial para você. Deus, Ele traz uma experiência única para você, por isso que também você não pode comparar com outras pessoas. E nessa batalha, o importante não é se você vai vencer ou não, o importante é que você esteja lutando a cada dia. Senhor, olha, ontem eu pequei de novo, eu preciso do seu perdão de novo, me perdoa, Senhor. E depois novamente: Senhor, me perdoa, eu estou aqui, eu estou lutando. Para Deus não importa o estágio que você esteja, mas se você está na batalha todo dia, confessando a Ele seus pecados. Talvez você veio aqui, ainda não experimentou isso. Eu te convido a experimentar. Não importa o que você fez, não importa quem você é, a porta ainda está aberta. Jesus ainda está ali, intercedendo por você. O Espírito Santo está aqui aberto a todos. O mesmo poder que abalou esse mundo está aqui para nós hoje. O que está faltando?
eu queria passar alguns textos. Eu queria ler com vocês esses textos de homens. Esse aqui foi um pastor metodista, falou muito sobre oração. Viveu por volta de 1800. Quando ele escreveu isso aqui foi em 1838. Ele diz assim: por mais erudito que um homem seja, por mais perfeita que seja a sua capacidade de expressão, mais ampla a sua visão das coisas, mais grandiosa a sua eloquência, mais simpática a sua aparência, nada disso toma o lugar do fervor espiritual. É pelo fogo que a oração sobe aos céus. O fogo empresta asas à oração, dando-lhes acesso a Deus. Comunica-lhe energias e torna-as aceitável diante do Senhor. Sem fogo não há incenso, sem fervor não há oração. Wesley, eles eram conhecidos como metodistas porque todos os dias eles se encontravam em pequenos grupos, na madrugada para orar. Era tão rigoroso isso que foram considerados metodistas porque eram metódicos todo dia. E olha o que ele diz: pela fé e pela oração fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. Esse pastor, Leonardo de Ravenhill, escuta: embora a igreja seja pobre sobre muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão da oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que interferem, mas poucas que intercedem. Muitas que escrevem, mas poucos que combatem. Se fracassamos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. O ministério da pregação, olha só, é de poucos. O da oração, a mais importante de todas as atividades humanas, está aberto a todos. Agora olha isso aqui, escuta bem isso aqui. Porém, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento: hoje não vou à igreja, é dia de reunião de oração. É bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje, mas a experiência do passado, de Atos, dos grandes homens da Bíblia, pela experiência desses homens, pela experiência do que já foi vivido, ele leva-o a regimentar todo o seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. Os crentes de hoje não têm muito conhecimento da prática espiritual de ligar e desligar. Embora essa possibilidade nos tenha sido delegada por Deus. O que tu ligares na terra, você ligarás ao céu. Você tem feito isso? Deus não desperdiça seu poder. Se quisermos ser poderosos na obra dele, temos que ser poderosos com ele. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: olha, eu conheço a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus e a pergunta é o seguinte: você conhece o Deus da palavra? Você tem intimidade com o Deus da palavra? Sem isso não é nada isso, viu? Se você fala isso, meu irmão, olha, isso não significa nada, porque você tem que conhecer o Deus da palavra.
Entendeu? Esse pastor, provavelmente ele parafraseou o que Ellen White escreveu ali em Testemunhos Seletos. Está bem pequenininho aí, né? Olha o que Ellen White fala. De repente você está sentindo a menor pessoa, sem poder nenhum. Olha o que Ellen White fala. Enquanto algumas almas iludidas advogam a ideia de que ele não existe, aqui ela está falando de Satanás, tá? Muitos advogam que Satanás não existe e que não tem poder nenhum. Eles a está levando cativas e operando grandemente por meio delas. Melhor que o povo de Deus. Sabe Satanás o poder que esse povo pode ter sobre ele, quando fazem de Cristo a sua força. Quando eles rogam humildemente ao poderoso vencedor que os auxilie. Agora olha só, escuta isso aqui. O mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir Satanás e todas as suas hostes. É pouco isso? E você não fala nem um amém? Amém. Nesses últimos tempos, irmãos, nós precisamos de poder. Nós precisamos olhar a nossa situação espiritual. Nós precisamos clamar por mudanças, por poder do Espírito Santo. É só assim que a gente vai conseguir vencer as batalhas. É só assim que eu vou ser vencedor. Não importa o que você tem vivido, você pode iniciar essa caminhada agora, nesse momento. É só aceitar. Tem um texto de Jeremias que é um clamor para o povo de Israel. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Clama a mim, faça como Ana. Uma das orações mais bonitas que está na palavra de Deus, não tinha nenhuma palavra, na verdade, ela não pronunciava nenhuma palavra, era gemidos, que saía do coração de Ana. Tanto que a pessoa que chegou ali olhou para ela e falou, essa mulher está bêbada. E ela estava clamando do fundo do seu coração. Você tem esse tipo de experiência com Deus? De muitas vezes fala assim, eu não tenho nem palavra. Eu não tenho mais nem palavra para falar para o Senhor. Eu não consigo nem mais pedir perdão, Senhor, por tantas vezes que eu erro. Mas, Senhor, olha só, eu estou aqui, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu preciso do Senhor, o Senhor sabe que eu sinto falta. Quando eu não estou em comunhão com o Senhor, eu sinto falta. Que bom se você vive isso. Um dos sermões assim que mais me impactou nessa igreja foi daquela série do pastor Fernando, a Sétima Igreja. Você pode acessar, eu acho que tem no YouTube, né, você digita lá, a Sétima Igreja. Foi o sermão 5º da série. Se você quiser também, você pode adquirir aqui no Ministério Pessoal. E ele falava sobre Elias e Laodiceia. Falando sobre a nossa condição e sobre a nossa missão. E no final o pastor Fernando, ele passou um vídeo. E eu queria até que fosse colocado esse vídeo aí. Ele colocou esse vídeo. É um pedacinho, um trecho de um pastor que faleceu há uns 3 anos atrás, David Wilkerson. E esse sermão ele chama Um Clamor, um chamado à angústia. E depois disso eu fui ver esse sermão e me marcou também muito esse sermão dele. E eu queria passar um trecho. E se eu fosse colocar um nome de sermão, se eu fosse colocar um nome nessa mensagem de hoje, seria um clamor, um chamado à oração. Reflita nesse trecho desse sermão dele. Reflita, ele é um chamado à angústia.
And I look at the whole religious scene today, and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. An obsession with entertainment in God's house, a hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Whatever happened to anguish in the house of God? Whatever happened to anguish in the ministry? It's a word you don't hear in this pampered age. You don't hear it. Anguish means extreme pain and distress. The emotion so stirred that it becomes painful. Acute, deeply felt inner pain because of conditions about you, in you or around you. Anguish, deep pain, deep sorrow, agony of God's heart. We've held on to our religious rhetoric and our revival talk, but we've become so passive. All true passion is born out of anguish. All true passion for Christ comes out of a baptism of anguish. You search the Scripture and you'll find that when God determined to recover a ruined situation, He would share His own anguish for what God saw happening to His church and to His people. And He would find a praying man, and He would take that man and literally baptize him in anguish. You find it in the book of Nehemiah. Jerusalem is in ruins. How is God going to deal with this? How is God going to restore the ruin? Now, folks, look at me. Nehemiah was not a preacher. He was a career man. But this was a praying man. And God found a man who would not just have a flash of emotion, not just some great sudden burst of concern and then let it die. He said, no, I broke down and I wept and I mourned and I fasted, and then I began to pray night and day. Why didn't these other men, why didn't they have an answer? Why didn't God use them in restoration? Why didn't they have a word? Because there was no sign of anguish. No weeping. Not a word of prayer. It's all ruin. Does it matter to you today? Does it matter to you at all that God's spiritual Jerusalem, the church, is now married to the world? That there's such a coldness sweeping the land? Closer than that, does it matter about the Jerusalem that's in our own hearts? The sign of ruin that's slowly draining spiritual power and passion, blind to lukewarmness, blind to the mixture that's creeping in. That's all the devil wants to do, is get the fight out of you and kill it. So you won't labor in prayer anymore. You won't weep before God anymore. You can sit and watch television and your family go to hell. Let me ask you, is what I just said convicted you at all? There's a great difference between anguish and concern. Concern is something that biggest interest you. You take an interest in a project or a cause or a concern or a need. I'm going to tell you something I've learned over all my years, 50 years of preaching. If it is not born in anguish, if it has not been born by the Holy Spirit, where when you saw and heard of the ruin, it drove you to your knees, took you down into a baptism of anguish where you began to pray and seek God. I know now. Oh my God, do I know it. Until I'm in agony, until I have been anguished over it, and all our projects, all our ministries, everything we do, where are the Sunday school teachers that weep
over kids they know are not hearing and they're going to hell. You see, a true prayer life begins at the place of anguish. You see, if you set your heart to pray, God's going to come and start sharing His heart with you. Your heart begins to cry out, oh God, your name is being blasphemed. The Holy Spirit's being mocked. The enemy is out trying to destroy the testimony of the Lord's faithfulness, and something has to be done. There's going to be no renewal, no revival, no awakening until we're willing to let Him once again break us. Folks, it's getting late and it's getting serious. Please don't tell me you're concerned when you're spending hours in front of internet or television. Come on. Lord, there's some need to get this altar and confess, I am not what I was. I am not where I'm supposed to be. God, I don't have your heart or your burden. I wanted it easy. Just want to be happy. But Lord, true joy comes. True joy comes out of anguish. There's nothing of the flesh will give you joy. I don't care how much money, I don't care what kind of new house, there is absolutely nothing physical can give you joy. It's only what is accomplished by the Holy Spirit when you obey Him and take on His heart. And build the walls around your family. Build the walls around your own heart. Make you strong and impregnable against the enemy. God, that's what we desire. Queria chamar o louvor aqui. Que tempo já faz, Pedro, que você não ora? Que tempo já faz, Fernando, que você não estuda a palavra de Deus? Que tempo já faz, Ruth, que você não intercede pelo seu filho? Que tempo já faz, Antônio, que você não ora pela sua esposa? Tempo já faz, igreja, que nós não oramos por um reavivamento espiritual? Que tempo já faz que nós não intercedemos pelos perdidos? É só através do poder do Espírito Santo essas pessoas poderão ser convertidas. Você não entende isso? Não adianta estratégia, não adianta planejamento sem o Espírito Santo, sem a oração. Ele é o poder de Deus para salvar as pessoas. Ele é Ezequiel no vale seco dizendo: ossos secos, revivei. E o Espírito Santo soprou dos quatro ventos e se tornaram um poderoso exército. Quanto tempo você não confessa seus pecados a Deus? Essa música, eu queria terminar a gente cantando essa música. Eu queria que você refletisse, porque ela pergunta isso. Ela pergunta diretamente ao nosso coração: que tempo já faz?
Pode se assentar. Tem mais último texto. Eu tenho esses 2 textos que estão ali. O primeiro texto está lá em 2 Crônicas 7,14. Eu queria que você saísse com essa mensagem. Eu queria que você sublinhasse esse texto. Se você não está com a tua Bíblia, anota esse texto. Depois chega em casa, leia. Medite profundamente nesse texto. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Você precisa de cura? Esse outro texto está lá em Salmos 102:17, diz assim: Ele atenderá a oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Inicie agora esse processo. Queria te convidar para iniciar hoje, agora esse processo. Não importa o que aconteceu lá atrás, não importa, para Deus, a única coisa que Ele não pode e que Ele não faz é lembrar dos seus pecados, porque Ele esquece. Inicia hoje esse processo de santificação, de reavivamento. Pede para Deus: Senhor, eu não quero que o Senhor tire as minhas lutas, na verdade, eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor me mantenha em pé, em frente às minhas batalhas. Eu quero que o Senhor lute comigo, e que a honra e a glória seja somente para o Senhor. E usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida. Se talvez você, meu amigo, não seja membro dessa igreja também, você é amigo da internet, não seja membro dessa igreja, você que é membro também dessa igreja, de repente você deve estar falando: olha, eu estou tão fraco, eu estou tão cansado. Um certo homem disse o seguinte: para que sentimentos existe fé? Acredita nisso. Eu sei que é difícil, eu tenho várias batalhas também, é difícil, mas esteja sempre em luta, e lembre-se que a cada minuto é um momento de nova oportunidade para uma mudança. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que nós possamos ser instrumento de Deus para abalar esse mundo, não pelas nossas estratégias, não através do nosso conhecimento técnico, mas sim inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Vamos orar? Querido Deus, Senhor, o Senhor tem falado tanto com todos nós. O Senhor tem tocado o nosso coração, o Senhor tem nos convidado, nos chamado, Senhor, para uma experiência única com o Senhor. Senhor, tem muitas pessoas aqui que estão em batalha, inclusive eu, Senhor. O Senhor sabe das nossas angústias, mas, Senhor, nos mantenha de pé diante desse mundo, Senhor, e nos mantenha, Senhor, de joelho perante a sua presença. Deus, sabemos que não podemos nada. Mova o nosso coração, a nossa vontade, para que o buscamos de verdade, e que assim, Senhor, possamos mudar de vida, que possamos, Senhor, batalhar e lutar, sermos o guerreiro que o Senhor espera de nós. Esteja com cada família aqui representada, Senhor, esteja com cada um, eu coloco nas tuas mãos, inclusive a minha vida e da minha esposa.